Ergam as mãos para cá, fala assim: Senhor Jesus. Toda a igreja, Senhor Jesus, use o irmão Samuel para falar comigo nesta noite. E assim será, meus irmãos, em nome de Jesus. A igreja em pé, por gentileza. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Uma honra poder ministrar a palavra do Senhor hoje, neste culto mais do que especial, né? Eu acho que me faltam palavras para expressar a gratidão que eu tenho a Deus e aos meus pastores por essa oportunidade, mas é uma honra poder servir essa igreja, e é uma honra poder servir os irmãos hoje também, ministrando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 126. Deus abençoe também todos os irmãos que louvaram, casal QIV. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Salmo de número 126. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Salmos é um livro que faz parte dos livros poéticos da Bíblia. Esse livro originalmente ele é dividido em 5 livros, cada um contendo 30 salmos. Ele é basicamente o inário judaico. O livro dos Salmos não é um livro de doutrina propriamente, mas você encontra doutrinas sendo expressas no livro de Salmos. Você tem salmos que são chamados na teologia de imprecatórios, ou seja, eles são expressões humanas, às vezes até mesmo de vingança. Você encontra Davi falando: Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Você vê salmos que são diretamente ligados com a pessoa de Jesus Cristo. Você encontra salmos como o Salmo 91, que ele está ligado com a escatologia, com as coisas que ainda vão acontecer. E você encontra uma coleção de 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, chamado de Cântico dos Degraus. Portanto, os salmos que nós lemos faz parte dessa coleção. São chamados de Cântico dos Degraus ou até mesmo de Cânticos de Romaria, porque possivelmente estes salmos eram entoados enquanto os judeus iam para as principais festas anuais que eles eram pela lei obrigados a ir àquelas festas. Então, no decorrer do caminho, eles iam entoando ao Senhor estes salmos. E alguns deles têm uma referência direta ligada ao cativeiro de Babilônia que o Senhor os tirou. Portanto, a síntese, o resumo do Salmo 126 é a alegria dos judeus por terem retornado do cativeiro para a terra deles. O resumo daquilo que nós lemos aqui no Salmo 126 é esse: a alegria dos judeus por eles terem retornado do cativeiro para a terra que era deles. E aqui eu gostaria de extrair algumas lições para nós. E a primeira delas é que a caminhada cristã ela é feita de fases. O versículo de número 1 fala sobre o cativeiro. O cativeiro é um lugar de limitação. O cativeiro é um lugar de saudade. O cativeiro é um lugar de privações. O cativeiro era um lugar onde os judeus estavam por causa da rebeldia que eles tiveram contra Deus, por causa da idolatria, por não terem dado ouvido ao que o Senhor tinha falado com eles. Eles foram para aquele lugar porque era um tratamento de Deus com eles.
E portanto era um momento de sofrimento, era um momento de dor, era um momento de solidão, era um momento de ficar pensativo. E todos nós vamos passar por esse momento em nossa vida. Tem se levantado dia após dia uma teologia que prega um triunfalismo exacerbado, aonde você não passa prova, onde você não passa luta, onde você não passa dificuldade. Mas todo mundo aqui sabe que isso não é verdade. As palavras podem ser bonitas, a proposta pode ser até legal, mas o que Jesus nos propõe é renunciar a si mesmo, tomar uma cruz e segui-lo. O que Jesus nos propõe é um evangelho onde vocês vão ser perseguidos, vão ser injuriados, vai ser caluniado, mas se regozije, porque grande é o vosso galardão. O cristianismo é marcado por dor, por choro. Veja que o versículo de número 5 e 6 fala sobre o semear em lágrima, fala sobre o levar a preciosa semente andando e chorando, porque nem sempre é fácil nós fazermos a obra de Deus. Mas essa expressão mexe muito comigo, que nós precisamos levar essa preciosa semente que é o evangelho, andando e chorando. Samuel, tá difícil, eu tô chorando, tá complicado, mas Deus está falando para você, não larga a preciosa semente, continua andando. Porque nem sempre os aplausos vão vir, nem sempre você vai estar bem, mas a proposta é, não larga a preciosa semente, mesmo que você tenha que andar chorando, continue andando, continue perseverando, continue caminhando. Talvez você tenha entrado aqui na perspectiva de que eu vou parar, eu vou estagnar, mas Deus está falando para você, mesmo chorando, continua caminhando, mesmo chorando, continua perseverando, porque lá na frente, na glória eterna, nós teremos a recompensa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é feita de fase. Tem a fase do cativeiro, a fase das privações, da solidão, da saudade. Quantas pessoas aqui não têm saudade da época que já viveu com Deus? Quantas pessoas não estão privadas da felicidade, da saúde, da paz, do relacionamento interpessoal legal? Quantas pessoas não estão vivendo um tempo de aprisionamento, na depressão, no vício, nos próprios pecados? Momento de choro, momento de sofrimento, momento de angústia. E a vida nos propõe isso mesmo, irmãos. Isso é uma realidade para todos os seres humanos, sofrimento. Veja que a ênfase do texto é falar sobre a alegria que eles tiveram, mas conclui falando que essa preciosa semente que nós levamos, que é o evangelho de Jesus, aqui nesse culto aplicando, nós vamos levá-lo muitas vezes chorando, com dor, querendo desistir, querendo parar. Mas eu convido a você aqui essa noite a fazer uma reflexão. Lembra dos nossos primeiros irmãos, como eles levaram a semente do evangelho? Eles sabiam que se eles pregassem, iam colocar azeite neles, atear fogo, levantar por cordas, e eles iriam iluminar as ruas de Roma. Mas eles levavam essa preciosa semente andando e chorando. Eles sabiam que se eles pregassem, eles iriam ser lançados no Coliseu, e as feras seriam soltas, e todo mundo assistindo aquele, entre aspas, espetáculo, para eles serem pisoteados, ou para eles morrerem, mas eles continuavam levando a preciosa semente, andando e chorando. Eles sabiam que eles poderiam ser lançados em caldeirões fervendo de azeite, mas eles continuavam levando a preciosa semente, andando e chorando. Então talvez esteja assim difícil para você continuar, mas o que Deus quer de nós essa noite é que mesmo chorando, feliz ou triste, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não larga a preciosa semente do evangelho por causa da dor, porque os momentos de alegria são maravilhosos, mas eles passam. Mas o momento da dor é muito dificultoso, mas ele também passa, meu irmão. A Bíblia diz que Ana subiu ao templo como ela costumava fazer.
E ela derrama a alma diante de Deus, falando da sua ansiedade, falando de tudo aquilo que a perturbava. Ela faz um voto com o Senhor. Ela é incompreendida pelo marido, ela é incompreendida pelo, entre aspas, pastor da época. Ela é incompreendida por todo mundo. E ela está no culto mais difícil de adorar a Deus, no culto mais difícil de orar. E talvez você esteja nesse culto hoje, mas ela saiu dali com uma palavra, e foi a palavra que mudou a história da vida dela. A Bíblia diz que ela saiu daquele lugar e o seu semblante já não era mais triste. E eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Não porque sou eu que estou pregando, não porque é o KIV ou o Alex que está cantando, não porque é o Jerry que é o pastor dessa igreja, mas porque sobre nós há uma palavra de Deus aqui nessa noite. E a Bíblia diz que no ano seguinte ela voltou lá. Só que ela já não volta mais chorando. Ela já não volta mais angustiada. Mas ela vem com Samuel e fala assim para ele: ó, era por esse menino que orava eu. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai voltar ainda a essa casa, não para chorar, não para se lamentar, mas para olhar para a igreja e falar: ó, igreja, é por essa benção que orava eu. Aquele dia foi difícil de adorar, aquele dia foi difícil de cultuar, aquele dia eu tive dificuldade de orar a Deus, eu tive dificuldade de cultuar, mas eu estou aqui com a minha bênção para a honra e glória do nome do Senhor. O que significa? Ela teve um momento do choro, da dor, da angústia, mas Deus colocou um sorriso no rosto daquela mulher. A Sara tentou, pelos seus próprios meios, alcançar a bênção de Deus para ter algum motivo para sorrir, irmãos. Sara fala para Abraão se deitar com Agar, por quê? Porque é um jeito da gente alcançar a promessa que Deus disse que iria cumprir sobre a nossa vida. E quantas vezes você já não tentou fazer isso? Vou tentar arrumar um jeito de ser feliz. E algumas pessoas recorrem ao vício, algumas pessoas recorrem ao mundo, algumas pessoas recorrem a uma teologia mentirosa. E o ser humano vive dia após dia tentando de alguma maneira se satisfazer. Mas Sara entendeu que a mão dela nisso só complicou a situação. Até o dia que ela recebe o sorriso, que é o Isaac. E ela fala assim: o Senhor tem me feito riso, e todo aquele que crê nele rirá comigo. O que eu quero te mostrar, irmãos, é que o momento da tristeza é Deus permitindo, mas o momento da alegria Deus também vai trazer sobre a sua vida. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, momentos conflituosos, mas o Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite para te dizer que Ele tem um sorriso para colocar no seu rosto, que Ele tem alegria para você viver, que Ele vai te trazer momentos extraordinários, regozijantes na presença dEle. O choro faz parte. E no Salmo de número 137, esse povo que está no cativeiro, eles paravam nos rios da Babilônia. Só você ler o Salmo 137 você vai ver isso. E choravam à beira do rio. As harpas que eles subiam para Jerusalém cantando, eles jogaram no salgueiro. E os soldados, vendo isso, olhavam para eles e falavam assim: canta um hino que vocês cantavam lá em Sião, cante uma música que você cantava lá atrás. Mas eles olhavam e diziam assim: como que a gente pode cantar um hino ao nosso Deus em terra estranha? Chorando, triste, sem esperança, sem alegria. Até o dia que a mão do Senhor foi lá na Babilônia e tirou o povo dele que estava lá. E esse povo volta, retorna a Jerusalém, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Hoje é noite de você tirar a harpa do salgueiro. Hoje é noite de você sair da frente do rio da Babilônia. Hoje é noite de voltar para o lugar que Deus tem para você. Deus tem um lugar de alegria preparado para o seu povo. A vida cristã é feita de fases. E a primeira fase que eles vivenciam é a fase do sofrimento. E por isso que eles aplicam no versículo 5 e 6 a respeito de andar com uma semente. Por quê? Porque quando eles estão indo para a Babilônia é sofrimento. Só que o maravilhoso de tudo isso é que mesmo lá na Babilônia, Deus usa o profeta Jeremias 29. A gente conhece muito esse texto, né? Aonde Deus usa o profeta para mandar uma carta para eles. E a carta de Deus para aquele povo é: eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós.
Eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Não é um pensamento de mal, mas é um pensamento de bem. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Um Deus que está trazendo esperança para aquele povo que está aprisionado, que está solitário, que está triste. E Deus está trazendo uma mensagem: me busca, me adora, porque se você fizer isso, eu vou mudar o quadro que você está vivendo. Me busca, me adora, porque se você fizer isso, eu vou entrar com a intervenção e eu vou te ajudar novamente. É lindo de ver que o Deus que tirou aquele povo do Egito está disposto a tirar esse povo agora da Babilônia. Esse povo que saiu de uma escravidão entra numa outra escravidão agora. E o mesmo Deus vai atuar 2 vezes fazendo a mesma coisa na vida deles. Mas eu repito, é feito de fases. A caminhada cristã é feita de fases. Vai ter um momento que a gente vai estar lá querendo desistir de tudo, parar. Mas vai ter aqueles dias, igual hoje, que a gente está alegre na presença dEle. Momentos difíceis vão vir, mas hoje a gente está alegre, saltitante, glorificando o nome daquele que nos momentos bons e ruins está cuidando de nós. Que nos dias bons e que nos dias ruins nós sentimos a presença dEle. Que nos dias bons e nos dias ruins está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Eles saem da fase do cativeiro e agora eles vão entrar na fase da restauração. Porque essa palavra no hebraico trouxe, que está no verso 1, ela pode ser traduzida por restauração. Deus está restaurando uma alegria que eles perderam. Deus está restaurando algo que eles deixaram para trás. O que é que nessa noite você precisa que seja restaurado na sua vida? Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando por uma restauração no casamento. Alguns orando por uma restauração no ministério. Alguns orando por uma restauração na vida espiritual. Hoje é noite de Deus restaurar vidas neste lugar. Uma das palavras mais impactantes que Deus trouxe sobre essa igreja através do pastor Jerry foi que nessa igreja famílias restauradas iriam restaurar outras famílias. Então, em nome de Jesus, a sua família é restaurada agora, o seu ministério é restaurado agora, a sua saúde é restaurada agora, o que você vivia em Deus é restaurado agora no poder do Espírito Santo. Eles vão entrar numa outra fase, a fase da restauração. E nessa fase eles vão enxergar a mão de Deus cuidando deles. E eles falam que quando eles voltam do cativeiro, quando Deus trabalha na vida deles, o texto bíblico diz que eles ficaram como quem estava sonhando. Então a boca deles se encheu de riso. Sabe quando você não consegue controlar o sorriso? É disso que o texto está falando. A boca se encheu de riso, os lábios de cânticos. Por isso que diversas vezes você vê na Bíblia pessoas que passam situações difíceis, mas que elas escrevem um cântico ao Senhor, porque cântico é expressão de alegria na Bíblia. O próprio Tiago diz isso, tá? Vocês estão felizes? Felizes? Cantem. Você vê o cântico de Ana, você vê o cântico de Moisés, você vê o cântico de Zacarias, você vê o cântico de Maria, você vê diversos cânticos. Por quê? Pessoas que passaram situações difíceis, mas que viram a mão de Deus intervindo. Deus vai colocar um novo cântico na sua boca. Deus vai te dar motivo para sorrir. Deus vai te dar motivo para sonhar de novo. Deus vai te dar prazer em viver, porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele perder a vontade de viver, perder o sentido da sua vida. Mas hoje é noite de restauração nesse lugar. Eles começam a entrar nessa fase da restauração. Eles veem a mão de Deus, eles ficam alegres. A alegria é tanta, Viana, que a Bíblia diz que entre os gentios, que entre as outras nações, eles olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. E eles olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eles não falam isso só porque eles veem Deus tirando o povo do cativeiro. Eles falam isso porque eles veem a alegria daquele povo, e eles entendem que aquele povo só pode estar alegre daquele jeito porque Deus cuidou daquele povo. E sabe por que nós estamos tão alegres hoje? Porque desde o primeiro dia que essa igreja foi implantada aqui, nós vemos todos os dias a mão de Deus cuidando desse lugar.
Nós vimos Deus preparando toda a cozinha, nós vimos Deus preparando a cadeira, nós vimos pessoas vindo aqui trazendo o púlpito, nós vimos gente ofertando, a gente comprando microfone, a gente viu Deus fazendo coisas extraordinárias, e por isso nós estamos alegres, porque grande coisa seja o Senhor por nós. É isso que nós precisamos entender hoje. Não é porque é o Jerry que é o pastor aqui, não é por causa dos líderes do departamento aqui, não é por causa dos salários dos irmãos daqui, é porque grandes coisas Deus faz pelo seu povo. Deus faz grandes coisas pelo seu povo, meu irmão. Deus sabe muito bem como cuidar do seu povo, e é por isso que nós estamos alegres. Nós nos alegramos em quem Deus é, nós nos alegramos em quem Deus é, mas nós também nos alegramos pelo que Deus faz, porque a gente só conhece quem Deus é através daquilo que Deus faz. Você veja que Deus é conhecido entre os gentios por causa da alegria do seu povo, porque o povo de Deus é o povo que mais sofre nessa terra, mas também é o povo mais alegre que tem na terra. Como um dia aqui dizia aquele no pentecostal antigo, né? O povo barulhento, o povo alegre, o povo feliz. Por quê? Porque grandes coisas faz o Senhor por nós. Eles entram agora na fase da alegria, e eu extraio a segunda e última lição aqui para nós. É de que nós precisamos descansar na soberania de Deus. Sabe por quê? Porque esse povo viu a fase do cativeiro, a fase da privação, a fase da dificuldade, a fase do choro, a fase do lamento. E agora eles são restaurados, eles passam a viver uma outra fase na caminhada de fé deles. E eles precisam entender que a vida deles está rigorosamente no controle da mão de Deus. Sabe por que você fica tanto ansioso? Sabe por que você fica tanto preocupado? Porque no fim das contas você quer que a sua vida esteja no seu controle. Mas o que você precisa entender é que a minha e a sua vida está sendo regida pelo arquiteto do universo. Então descanse na soberania de Deus, porque Ele está dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles nunca iriam sair da Babilônia pela própria mão deles. Deus precisou ir lá e tirá-los daquele lugar. Então descansa na soberania de Deus. Você está preocupado com muitas coisas, você está preocupado com muitas coisas, e Deus está falando para você, descansa, porque eu sei cuidar de você, eu sei cuidar do meu povo, eu sei como trabalhar, eu sei como abrir o mar, eu sei como fazer com que o fogo não consuma homens, eu sei como fazer com que leões não devorem alguém, eu sei como cuidar do meu povo. Você está aí dizendo, Deus faz assim, Deus faz assim. Não, assim não, Deus faz assim. E Deus está falando, descansa, para de quebrar tanta cabeça, para de se preocupar tanto, confia que eu sei cuidar do meu povo. Descanse na soberania do seu Deus. Eu acho lindo, no chamado de Moisés, Êxodo 3, quando Deus chama ele começa a olhar para a sua incapacidade. Mas eu não sei falar. Quem sou eu para que eu vá até Faraó? Eu não sou varão eloquente, eu não sou poderoso em palavras para que eu vá até a maior autoridade do Egito. E é interessante porque Deus está chamando ele, e ele está pensando assim, cara, eu não tenho habilidade para fazer isso que Deus está me chamando para fazer. Só que alguns versículos antes, quando Deus está conversando com ele, Deus fala assim, eu desci para dar livramento para o meu povo. Deus está querendo ensinar para Moisés, ô Moisés, você é só um canal, filho, você é só um instrumento, você é só um meio que eu vou usar, mas quem vai livrar sou eu, quem vai entrar com providência sou eu, quem vai curar sou eu, quem vai restaurar sou eu, quem vai fazer sou eu, você é só um canal daquilo que eu tenho para fazer. O que é que Moisés tem que aprender, e que durante todo o seu ministério teve que continuar aprendendo? A descansar na soberania de Deus, porque Deus sabe o que faz. Esse povo agora vai descansar na soberania de Deus, porque eles entendem que foi o Senhor que os trouxe do cativeiro, foi o Senhor que te trouxe aqui, foi o Senhor que abriu aquele mar para aquele povo passar, foi o Senhor que fez com que os leões não matassem Daniel,
Foi o Senhor que fez com que o fogo não matasse Sadraque, Mesaque e Abednego. É sempre o Senhor que faz as coisas. O cristianismo, esse culto e essa igreja não é sobre nós. É sempre sobre Deus. Eu não poderia concluir essa minha participação aqui sem falar rapidamente sobre a divisa que foi proposta, de celebrar a preciosidade do Evangelho. Porque tanto na fase boa quanto na fase ruim a gente precisa celebrar a preciosidade do Evangelho. Descansar na soberania de Deus porque nós conhecemos o Evangelho. Eu não poderia vir aqui e pregar outra coisa, uma mensagem motivacional ou qualquer coisa do tipo, sendo que durante todo esse tempo que nós estamos aqui, a gente tem se debruçado em entender o Evangelho. Porque a gente tem mais estudo bíblico do que culto aqui na igreja. Porque a gente entende que o que faz nós estarmos aqui fazer sentido é o Evangelho. O que faz essa minha ministração ter sentido é o Evangelho. O que faz essa igreja existir, fazer sentido, é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos entender que a caminhada cristã, ela termina da mesma maneira que termina esse salmo. Como assim, Samuel? A caminhada, o salmo ele termina falando de alegria e recompensa. E a caminhada cristã na eternidade vai acabar dessa forma, com alegria e recompensa. O salmo termina falando sobre alguém que está andando e chorando, levando uma preciosa semente. Esses somos nós, que estamos levando a preciosa semente do Evangelho de Jesus. Que ele é tão precioso que Jesus compara o reino de Deus a um homem que sabia que tinha um tesouro num campo. E ele vende tudo o que ele tem para adquirir aquele campo por causa do tesouro que estava lá. Esse campo é o Evangelho, esse campo é o reino de Deus. E essa pedra preciosa que tem nesse campo é o Senhor Jesus Cristo. O Salmo está terminando sobre alguém que está levando uma preciosa semente, andando e chorando. E a igreja é assim durante toda a história. A igreja é perseguida até hoje, não foi só lá atrás não. A igreja é mais perseguida hoje do que foi lá atrás. A gente não pode olhar só aqui para o Brasil não. A igreja, ela ainda leva a preciosa semente andando e chorando. Mas há uma promessa, Apocalipse 21, que Ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. E Ele vai dizer assim, ó: vinde benditos do meu Pai e possuí o reino por herança, porque as primeiras coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que Ele há de recompensar cada um segundo as suas obras. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, quando ele está falando acerca da ressurreição, salvo engano, versículo 58, ele fala: portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Vocês cantam, o que vocês fazem não é vão. Você ministra, o que você faz não é vão. Você pastoreia, o que você faz não é vão. Vocês regem, o que vocês fazem não é vão. Eu prego, o que eu faço não é vão. Há de ter uma recompensa. O que faz essa palavra que hoje ministrei fazer sentido é que o Evangelho é precioso. E nós estamos aqui hoje para celebrar essa preciosidade do Evangelho. E a maior preciosidade do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Então eu termino aqui te falando essa seguinte frase novamente. A história cristã, ela termina da mesma forma que termina esse salmo. Como? Com alegria e recompensa de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram alcançados por essa palavra, meus irmãos? Palavra poderosa é essa.
Deus chamando a gente, sabe? Porque muitas vezes nós estamos inseridos em situações como a deste povo por causa das nossas próprias ações, por dar as costas para aquele a quem cuida da gente. E essa é a história deste povo. Mas chegou um momento da mão de Deus alcançar. A disciplina de Deus teve um tempo estabelecido, sabe? E Deus está chamando a gente para isso. Feche os teus olhos, curve sua cabeça.